Para mim é um grande prazer, eu fico muito feliz de poder gravar para vocês. Sempre lembrando que cozinhar é um ato de amor. Olá, pessoal! Estamos mais uma vez juntos. Esse é o Sabor da Fé. Eu sou a Fé, Fernanda Reginato, e tenho um prazer muito grande de estar mais uma tarde com vocês. Hoje eu preparei para vocês um presente. É um filé alemão. Na verdade ele é um filé mignon, a milanesa, ao molho de nata, que chama Hamsschnitzel, né? O que eu vou ensinar para vocês é para vocês arrasarem em qualquer evento. Vocês podem fazer isso no seu aniversário, no seu casamento, na sua formatura, recebendo amigos. Eu tenho certeza absoluta que é campeão e que vocês vão fazer muitas vezes. E afinal de contas, o filé à milanesa, que não precisa ser filé, pode ser patinho, alcatra, coxão, qualquer carne que vocês quiserem. Vocês podem usar esse mesmo procedimento, essa mesma técnica, a receita inteira com o bife, né, de outras carnes. E outra coisa, vocês podem usar a técnica do à milanesa para outros à milanesas, como o filé à parmegiana, né, o bife à parmegiana, enfim, qualquer outro que vocês queiram. Nós vamos fazer ele exatamente como a receita pede, né? Nós vamos fazer o tradicional, vamos fazer a farinha de rosca, nós vamos fazer. Eu vou limpar o filé mignon com vocês, para vocês aprenderem a limpar. Nós vamos fazer o molho de nata à base de um roux, né? O roux é uma mistura espessante nos molhos e caldos, que ele é a base de manteiga e farinha na mesma proporção. Então vocês prestem bem atenção na receita de hoje, que ela incorpora muitas outras possibilidades. No decorrer da receita e passo a passo, eu vou explicar para vocês aonde vocês podem empregar essa mesma técnica, né? Em outras preparações. Certo? Vamos começar. Hoje a gente tem uma novidade, que é o nosso quadro negro, né? Branco, aliás, né? Nosso quadro branco. E então eu vou começar escrevendo o nome da nossa receita, que é um pouco complicado. Certo? Hamsschnitzel. Certo? Ele é complicado, ele é alemão, né? E o que acontece? A Alemanha ela é um país muito frio. Então eles usam, quando a gente tem frio, a gente comendo mais, a gente mantém as nossas reservas de energia. Então a gente treme menos, né? Com mais energia. Ou seja, nos países mais frios, as comidas são sempre mais gordurosas. Né? Aqui na nossa região o inverno é rigoroso e é um prato que, além de aquecer o corpo, aquece o coração, porque ele é campeão. Vocês vão ter a oportunidade de grandes eventos, né? O pessoal vai aplaudir vocês, com certeza. Vamos começar falando do filé mignon. Né? Em outras oportunidades eu falarei de novo, mas vamos começar pelo filé mignon, porque o que acontece? O filé mignon, ele é uma carne muito versátil, porque é macia, né? Sendo macia, todo mundo adora ele, mas ele é uma carne que facilita também pela forma com que foi criado, né? Pela natureza. Porque tem uma língua, a gente chama de língua, a parte comprida do filé mignon, que proporciona que a gente tenha bifes do mesmo tamanho, né, ao longo do corte, de todo o corte. Então agora eu vou começar explicando para vocês o Chateaubriand. Certo? O Chateaubriand é um corte do filé mignon que ele deve ter mais ou menos 8 dedos de espessura e 400 gramas. Certo? Então, quando vocês forem num restaurante e tiver escrito no cardápio Chateaubriand, vocês já sabem que é um filé alto de mais ou menos 8 dedos com 400 gramas de
de peso, certo? O segundo é o medalhão, que é o mais comum. O medalhão, certo? O medalhão, ele tem de 2, mais ou menos, de 2 a 3 dedos de espessura, certo? E mais ou menos 200 gramas. Nós temos depois o tornedor. Ele tem mais ou menos 1,5 entre mais ou menos entre 1,5 e 2 dedos. E 2 dedos de espessura, né? Sempre tratando de dedo de pessoa normal, assim, porque tem uns dedos, né? Eu tenho um dedo, eu conheço uns dedos que são desse tamanho, então não é esse, tá? É o dedo normal. De 1,5 a 2 dedos e entre 120 e 150 gramas. E tem também o escalope. Que o escalope a gente sempre ouve nos cardápios quando o bife é pequenininho, né? Sempre que a gente fala de escalope, a gente fala de pequenininho, porque ele tem um dedo e entre 80 e 100 gramas. Então, para que serve essa tabela? Essa tabela serve porque a gente tem o nome próprio do corte pré-estabelecido. Então, se tu chega num restaurante e fala em Chateaubriand, tu já sabe que tu tá falando em 400 gramas. Se tu fala no cardápio medalhão, tu já sabe que tá falando em 200 gramas. 400 gramas para uma pessoa comer é realmente muito. Então, um Chateaubriand é para 2 pessoas, né? Dependendo dos acompanhamentos, um medalhão também pode ser para 2 pessoas. Ou seja, isso é esclarecedor, porque muitas vezes tu ouve, por exemplo, o tornedor. O tornedor, tu pode pensar que o tornedor é uma receita. Não, o tornedor é um corte de carne. Certo? Isso é importante, isso vocês tenham em mente e enfim, é cultura geral, pode ser supérfluo, mas toda cultura é bem-vinda. Tá, então agora vamos com o filé mignon. Esse é um filé mignon do açougue de sua preferência, né? Esse aqui o meu açougueiro preparou, eu pedi um filé mignon pequeno, ele tem 1,8 kg, né? Ele não é tão pequeno assim. E todas as peças do gado são proporcionais ao tamanho da res inteira, né? Então, quando tu vai comprar uma picanha, tu sabe que a picanha macia da res pequena, ela vai ter 800 gramas, 1 quilo. Então, se o cara te vem com um picanhão de 2,5 kg, é um boi grande, é um boi já muito velho, né? Ou vem uma outra carne junto, né? Mas o tamanho do pedaço é sempre proporcional ao tamanho da res, né? Eu vou ensinar, eu pedi o filé mignon inteiro porque eu quero ensinar vocês a cortarem o filé mignon, a limparem o filé mignon. Essa é a língua que eu falei antes e essa é a cabeça, certo? Se a gente começar aqui, e essa é uma faca de filetear, certo? Ela tem uma flexibilidade que é pra gente conseguir entrar nas partes mais curvas da peça, né? Então nós vamos começar aqui. Vejam bem que a gente pode desgrudar a cabeça da língua. A língua vem até em cima. Enquanto tiver esse cordão aqui, eu chamo isso de um cordão. Tá vendo que tem uma parte que encobre, uma membrana que encobre o filé. Então a gente consegue soltar toda a língua do filé, fazendo a curva nessa membrana, né? Vejam bem, aqui a gente já está soltando o filé. E a carne, ela é a anatomia da res, ela é uma coisa padrão, né?
Então, uma vez tu consiga, tu pegue a manha da peça, todas as peças serão mais ou menos iguais. Certo? Ó, essa é a cabeça. O tornedor geralmente é feito daqui, né? A gente limpa. O filé mignon tem uma facilidade muito grande, porque como ele é uma carne muito macia, de textura macia, tu consegue tirar as pelanquinhas dele com a mão. E assim, tirando com a mão, o desperdício é menor, né? Porque daí não tem o perigo da faca pegar um pedaço de carne. O tornedor é feito, o Chateaubriand é feito da cabeça. Então tem 8 centímetros de altura, 8 dedos de altura, que são mais ou menos centímetros, né? Então a gente tem, vejam bem, 4 e 4. Viram? Isso aqui é um tornedor. Se eu cortar aqui, 4 e 4, e corto aqui. Isso aqui é um Chateaubriand, veja. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um Chateaubriand, certo? Daí ele é selado, cozido, posto na preparação. E aí, a partir daqui, na língua, a gente tem os cortes. Tem os picadinhos, né? Por exemplo, o estrogonofe e picadinho de carne. Dá pra salvar essas duas partes, essa e essa. E com as demais, então, tu consegue todos os bifes padrões, redondos, com a diferença da altura dele. O que na verdade vai dar o nome é o peso e o tamanho. Tá, vamos lá. Ó, vejam bem, enfia a faca por aqui, essa membrana, enfia a faca por aqui. E puxa, ó, vejam bem. Vejam. Todas as aparas de carne que saem dos meus cortes, quando eu tô preparando a carne para vender, né, para fazer as preparações, eu guardo os pedacinhos, porque daí eu faço o meu caldo de carne, né, porque eu não uso caldo quinoa. Eu já comentei com vocês em outro programa que quanto menos industrializadas as coisas forem, quanto mais natural a gente conseguir fazer as nossas receitas, mais saúde no prato a gente vai ter. Porque a indústria, para ter maior tempo de duração, as preparações e para conseguirem uma cor melhor, elas usam muito aditivos químicos. E esses aditivos, se a gente puder eliminar eles na nossa preparação caseira, melhor. Então, caldo quinoa eu não uso. Eu não uso nem no restaurante, nem na minha casa. E como a gente já fez caldos aqui 2 vezes, a gente já sabe que o caldo a gente consegue a mesma qualidade, né, do cubinho.